Olá e sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai embarcar numa viagem incrível pelos sabores das Américas. Uma viagem para descobrir, sabe, as histórias que cada prato, cada garfada tem para contar. Então, para começar, eu lanço uma pergunta. O que é que um asado argentino, um ceviche peruano e aquelas costelinhas com molho barbecue lá dos Estados Unidos têm em comum? Bom, posso adiantar que a resposta vai muito, mas muito além da geografia. É uma história bem mais profunda. E é justamente essa história que a gente começa a desvendar agora. Nossa primeira parada, um continente de sabores. Ok, para a gente entender os sabores de hoje em dia, a gente precisa dar um passo para trás, lá no comecinho de tudo. Vamos dar uma olhada nos ingredientes que já estavam por aqui. É como abrir uma despensa ancestral. E no coração dessa despensa, a gente encontra a base de quase tudo para muitas civilizações originárias. São as famosas três irmãs: o milho, as abóboras e os feijões. O legal é que, quando plantados juntos, um ajuda o outro a crescer, sabe? E mais do que isso, eles formavam literalmente o pilar da alimentação de um continente inteiro. Tá, mas e o tempero? Cadê o sabor? Aí entram as pimentas. Pois é, elas são daqui, das Américas, e acabaram se tornando a especiaria que, sem exagero, conquistou o mundo todo. Elas simplesmente transformaram as cozinhas de todos os continentes. E essa história se repete com os tomates. Pensa só, dá para imaginar a culinária italiana sem molho de tomate? Impossível, né? Pois é, essa jornada que tornou o tomate um ícone global começou aqui, num simples pé de tomate nas Américas. Mas olha, ingrediente é só metade da receita, né? A outra metade, talvez a mais importante, são as pessoas. As pessoas que plantam, que colhem, que cozinham, e é sobre elas que a gente fala agora, em uma história de pessoas. A história das Américas é, em grande parte, uma história de movimento. De gente chegando, gente saindo, gente se deslocando. E esses grandes movimentos migratórios, tanto de fora para dentro quanto dentro do próprio continente, aconteceram por motivos muito fortes. A gente está falando de fugir da fome, de buscar uma vida um pouco melhor, de perseguições políticas ou religiosas, de crises econômicas e, claro, da expansão de territórios. E qual foi o resultado de toda essa gente se movendo, se encontrando? Um resultado inevitável e, vamos combinar, delicioso. Uma explosão, uma mistura de culturas alimentares diferentes. Pensa bem, cada grupo que chegava trazia na bagagem as suas tradições, que acabavam se misturando com os ingredientes e os costumes que já estavam aqui. Certo, mas como é que essa mistura toda de gente e de ingredientes aparece na prática, no prato? Chegou a hora de provar um pouquinho. Bem-vindos a Um Gosto das Américas! Começando pelos Estados Unidos, onde a diversidade é assim absurda. Pega a jambalaya, lá da Louisiana. Aquilo é um reflexo perfeito da mistura de influências francesas, espanholas, africanas, tudo num prato só. Ou as costelas barbecue, que têm raízes profundas nas técnicas culinárias das pessoas escravizadas no sul do país. É isso, cada prato conta uma parte da história da imigração. Agora, descendo um pouco, no México, ali as raízes ancestrais são muito fortes. Um exemplo perfeito é o mole poblano. Ele mistura ingredientes nativos, como as pimentas e o chocolate, com especiarias que os espanhóis trouxeram. O resultado? Uma complexidade de sabores que literalmente conta séculos de história em uma única garfada. E no Caribe, a fusão é pura vibração, é cor, é sabor. O frango jerky da Jamaica, por exemplo, ele junta técnicas de cozimento dos povos indígenas taíno com um monte de especiarias africanas. Já em Cuba, a roupa vieja deixa clara a forte influência espanhola. No fim das contas, é a história do Atlântico toda servida ali num prato. Agora, o Peru. O Peru é um caso à parte. Um verdadeiro caldeirão de culturas. O lomo saltado, por exemplo, é genial. Ele pega a técnica chinesa de saltear na panela wok e mistura com ingredientes super peruanos, como a pimenta ají. E, já que a gente falou da China, esse arroz chaufa que está na lista, ele tem uma história bem específica para contar. E a história é essa aqui. O arroz chaufa é talvez o prato mais famoso da cozinha chifa. E o que é chifa? É exatamente isso. A fusão perfeita entre as tradições culinárias dos imigrantes chineses com os ingredientes peruanos. É um exemplo delicioso e muito claro de como a migração pode criar sabores que nunca existiram antes. Indo para o Chile, os sabores lá celebram muito a terra e o mar. O pastel de choclo, por exemplo, ele pega um dos nossos ingredientes ancestrais, o milho, e transforma numa comida que abraça, sabe? Um conforto. E o chupe de mariscos, claro, aproveita aquela costa imensa do Pacífico. É a prova de como a geografia desenha o que vai para o prato.
E claro, chegamos na Argentina, onde a cultura do assado é praticamente lei. Mas a cozinha de lá vai muito além da churrasqueira, viu? Tem uma influência europeia fortíssima. As empanadas, por exemplo, têm uma clara herança espanhola. E toda aquela paixão por carnes e vinhos foi com certeza aprofundada pelos imigrantes italianos. Isso tudo criou uma cultura gastronômica única. Ufa! Depois dessa viagem toda, a gente volta para a pergunta do começo. O que todos esses pratos têm em comum? A resposta é que eles nos mostram a comida como uma verdadeira história viva. Fica muito claro, né? Comida é muito, mas muito mais do que só algo para matar a fome. Como a gente viu, cada prato é um mapa. É uma história da terra e das pessoas que viveram nela. É um registro vivo de migrações, de trocas, de conflitos e, acima de tudo, da incrível criatividade humana. Então fica aqui uma provocação. Da próxima vez que for comer, seja o que for, pare um segundo e olhe para o prato. Tente imaginar que história ele está contando.